Olá a todos, estamos aqui novamente no canal Radar Segurança Pública, uma iniciativa da ABPC, Associação Brasiliense de Perícia em Criminalística, e da ABC, Associação Brasileira de Criminalística. Eu sou Marcelo Nunes, perito criminal, presidente da ABPC, e aqui comigo Bruno Teles, vice-presidente da ABPC. Hoje estamos aqui com o Ricardo Garcia Capelli. Ele é jornalista, é especialista em administração pública. Recentemente foi presidente da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Trabalhou nos governos Lula e Dilma e no governo estadual do governador Flávio Dino. Já foi presidente da UNE e foi secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ganhou projeção nacional quando atuou pela segurança pública do Distrito Federal contra os atos de 8 de janeiro de 2023. Atualmente, o nosso entrevistado, ele é pré-candidato ao governo do Distrito Federal e está aqui para falar sobre as suas plataformas, sobretudo sobre a segurança pública. Capelli, seja bem-vindo. Nosso boa tarde aí. E o microfone está aberto aí para suas palavras para a nossa audiência. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre segurança pública. Fiquei impressionado com a sua apresentação, que eu achei, porque eu procurei o teleprompter ali, porque você Os peritos têm que ter os memória. peritos, decorou tudo. Eu olhei e falei, olha, ele está lendo, não é Desde ontem possível. ele tá decorando. Não é? Mas uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouco. Nossa, também. Capelli, apesar da apresentação dele, conta um pouquinho mais pra gente sobre a sua trajetória profissional aí e a parte mais recente aí que acabou com essa decisão de concorrer ao GDF. Eu trabalho com administração pública há 26 anos, né? Eu me formei em jornalismo, mas na prática nunca exerci de fato, apesar de adorar o jornalismo. Sempre trabalhei com gestão pública. Já fui secretário municipal, fui secretário estadual, fui secretário nacional, fui secretário executivo, fui ministro interino do GSI, fui ministro em exercício do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, nesse tempo todo, em áreas inclusive diferentes. Fui secretário já de desenvolvimento econômico, de assistência social, de esporte. Então, eu tenho uma grande experiência na gestão pública, na máquina pública. Uhum. Ao longo desses 26 anos, eu fiz jornalismo, mas fiz uma pós-graduação em administração pública aqui na Fundação Getúlio Vargas, na 602 Norte. Uhum. Então, essa é um pouco a minha trajetória. Como foi lembrado, eu fui presidente da UNE no século passado. Já tem 1999. 97. A 99. Já tem um tempinho. Em que, presidente da UNE, e a faculdade você fez onde? Veja, como todo presidente da UNE, a minha graduação foi enrolada. Porque eu comecei fazendo, na época, em 92. Uhum. Não, 93, perdão. Eu fiz. Não, 92. Não, 92, 89, 92, mas não, 80, 90, 91. Eu comecei fazendo matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cheguei a fazer 2 períodos de matemática, só que eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos. Então, desde cedo, desde os 18 anos, eu tinha que trabalhar para me sustentar. Uhum. E na Universidade Federal, matemática só tinha de manhã e de tarde. Então, para quem precisa trabalhar, é impossível, né? Então, eu cheguei a cursar 2 semestres ali, meio me arrastando, Uhum. e acabei saindo e fui fazer, na época, era tecnólogo em processamento de dados. Não sei nem se esse curso existe mais. Eu acho que não. Que era, Eu lembro quando foi lançado. que era o início antes dos cursos de ciência da computação, de informática. Começou com tecnólogo em processamento de dados. Então, eu cheguei a programar um pouco na época. Só que aí me envolvi com o movimento estudantil, fui presidente da UNE. Quando eu voltei, eu já voltei para jornalismo. Uhum. E aí eu comecei a fazer jornalismo no Rio e terminei aqui, na Unieuro, aqui na ponta da Asa Sul. Ali. Terminei na Unieuro e aí emendei e fui fazer uma pós em administração pública na GV. Então, essa é um pouco. E aí atuei em prefeituras municipais, em governos estaduais,
e muito também no governo federal. Nunca tinha trabalhado com segurança pública, Uhum. até ir para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o ministro Flávio Dino, assumir a Secretaria Executiva, até que veio o fatídico dia 8, quando eu viro interventor federal da Segurança Pública. E eu sempre digo que aquele momento da intervenção não era uma ação de segurança pública estrito sensu. Uhum. Ali era muito mais uma ação de gestão de crise do que de segurança pública. Ali era muito mais gestão de uma crise complexa, porque envolvia diversos atores, uma crise política, uma crise de comando, uma crise administrativa, uma crise com públicos diferentes, e o Brasil inteiro olhando para aqueles fatos, né? Então, ali no dia 8, eu assumo como interventor federal, fico como interventor federal por 23 dias, Uhum. e ali acabei construindo uma relação com as forças de segurança aqui do Distrito Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiro Militar, porque eu acredito que eu atuei ao longo dos 23 dias Uhum. perseguindo um binômio, que era firmeza para fazer o que tinha que ser feito, e equilíbrio para não confundir o ato de alguns com as instituições, Uhum. né? A Polícia Militar ficou muito exposta aqui no dia 8, né, porque a responsabilidade pela segurança ostensiva na capital, aqui em Brasília, no Distrito Federal, cabe à Polícia Militar, né? Uhum. E ela falhou naquele momento, e a população, então eu afastei 5 comandantes da Polícia Militar, mas defendi a instituição. Falei: olha, Sim. quem errou vai responder no seu CPF, Certo. que não se confunde com o CNPJ de uma instituição bicentenária, né, que veio do Rio de Janeiro, como a Polícia Militar, e que eu digo sem medo de errar que é uma das melhores do Brasil, assim como a Polícia Civil. Aqui no Distrito Federal nós temos polícias aqui muito boas, muito acima da média do Brasil, né. Então, na intervenção, eu acabei criando uma relação mais próxima com a cidade, Uhum. porque eu estou aqui no Distrito Federal desde eu cheguei aqui em 2003, Certo. né. Minha filha mais velha tem 15 anos, já é nascida e criada no Distrito Federal. Então eu estou aqui há 23 anos, mas eu nunca fiz política no Distrito Federal. Eu sempre estava em função nacional, federal, Uhum. ou trabalhei 8 anos para o governo do Maranhão, sendo 6 anos aqui. Eu trabalhava em Brasília, mas para o governo do Distrito Federal. Uhum. Então eu nunca me envolvi com a política local, até que veio a intervenção. Muita gente começou a me estimular a participar mais, até que eu decidi participar. Essa decisão foi mais ou menos quando, assim? Veja, eu bati o martelo Ah. em dezembro de 2024, né? Quando acabou a intervenção, eu voltei para o ministério, estava muito concentrado ali nas tarefas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que são tarefas que te consomem completamente. Uhum. Aí, em 2023 para 2024 eu assumo a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma agência vinculada ao MIDIC, trabalhei ao longo desse tempo vinculado ao ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin, e as pessoas começaram a me estimular, me provocar que eu participasse, alegando, primeiro, a necessidade de renovação. Uhum. Segundo, eles argumentavam que eu tinha conseguido criar uma relação com as forças de segurança que era uma coisa que era importante, né, que são forças que têm presença importante na cidade, né. Eu, durante a intervenção federal, até percebi isso, né, que eu fui reunir com o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, policial civil. Uhum. Aí fui reunir com o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Michel, policial civil. Aí tinha lá o Marcelo Portela, que era o presidente do Detran, policial civil.
Então você vê, quer dizer, tem uma presença grande, né, dos quadros das polícias na vida política, inclusive, aqui do Distrito Federal. Então começaram a me estimular. Em dezembro de 2024, pouco antes, ali final de novembro, eu decido participar. Só que aí me vem uma pergunta, eu estou aqui há 23 anos. Será que eu conheço o Distrito Federal real para eu participar, né? Porque nos 23 anos eu morei na Asa Sul, morei na Asa Norte. O mais longe que eu fui foi em Águas Claras, que eu morei 4 anos e meio em Águas Claras. Morei logo no início ali da Castanheiras e morei lá em cima, perto da Aniqueiras, num condomínio lá em cima. Aí você montou um plano para conhecer. E aí eu falei, mas será que eu conheço o Distrito Federal Real? E aí eu falei, ó, se eu vou participar, eu quero conhecer. E aí, a partir de janeiro de 2025, eu comecei todo mês a sair uma semana de casa e ir morar numa cidade diferente do Distrito Federal, dormindo na casa de pessoas, conhecido do conhecido, ou gente que me ofereceu casa pela internet, eu fui também. Ficava um dia na casa de um, 2 dias na casa de outro, 2 dias na casa de outro. Nessa semana que eu vou para as cidades, eu, quando venho para o plano, só venho de transporte público, metrô, ônibus, metrô onde tem, e ônibus, Não sofreu. para conhecer a realidade da mobilidade. Eu considero um dos pontos fracos de Brasília é a mobilidade. Então, veja, eu estou há 19, não, eu estou há 12 mais 5, eu estou há 17 meses na rua. Todo mês, uma semana numa cidade, e aprendi muito ao longo desse tempo. Eu sempre digo que eu vou chegar na campanha. Você começou por onde? Eu comecei pelo Sol Nascente. Sol Nascente. Sol Nascente. Sol Nascente, Santa Maria, depois fui para a Estrutural. Na Estrutural também dormi na Santa Luzia. Dormi numa casa de madeira na Santa Luzia, em frente ao Parque Nacional. Já dormi em várias casas de madeira, já dormi em várias casas que o banheiro não tinha porta, era só uma cortina. Eu estou conhecendo, eu sempre digo, eu vou chegar na campanha, pode ter alguém que conheça o Distrito Federal tanto quanto eu, mais que eu não vai ter não. Porque eu mergulhei, já nesses 17 meses, já foram 19 cidades diferentes que eu passei uma semana dormindo, andando, e aí na cidade eu visito o CRAS, visito a UPA, visito a UBS, visito o hospital onde tem, Deve conversar com muita visito gente, né? o restaurante comunitário, converso com muita gente, faço reunião com o professor, faço reunião com o Conselho de Cultura, faço reunião com o Conselho de Saúde. Então eu mergulho na realidade das cidades, né? Nessas... E eu tô muito, e ficou muito claro para mim que existem 2 distritos federais. É isso que eu ia perguntar. Existe o Distrito Federal do cartão postal, da Ponte JK, da Esplanada dos Ministérios, do Eixo Monumental, que eu acho que esse do cartão postal vai até ali Águas Claras, 600, 700 mil pessoas moram no cartão postal. E você tem 2.300.000 pessoas que moram no Distrito Federal real, que não tem nada de cartão postal. Você ainda tem uma renda média, uma qualidade de vida média acima da média do Brasil, mas tem um abismo gigantesco entre, por exemplo, aqui nós estamos em Beverly Hills, você sabe, né? Nós não estamos aqui no Lago Sul, estamos em Beverly Hills aqui. Aqui é uma renda per capita, se você pegar a renda per capita aqui do Lago Sul, deve ser a maior do Brasil. Né? Então, daqui para o Sol Nascente, é um abismo, né? E eu vi muita diferença na qualidade dos serviços públicos, né? Eu moro hoje no Sudoeste. De vez em quando eu levo meu filho de 11 anos para brincar no Parque do Bosque, ali no Sudoeste. Você chega no Parque do Bosque, ele é impecável. Sim. Impecável. Até o parquinho para as crianças... Também, né? Ele não. Mas até o parquinho para as crianças tem uma cobertura para o brinquedo não esquentar. O sol não bater, o brinquedo não esquentar. Vai para o Parque de São Sebastião para você ver como é que é. O Parque de São Sebastião não tem banheiro. A grade que botaram em volta já era. Não tem grade, não tem segurança, não tem banheiro. Tem assalto, tem estupro, tem roubo lá dentro. O pessoal quer fazer xixi, cocô, é no mato. Esse é o Parque de São Sebastião. Entendeu? Vai para o Parque Vivencial Urbano da Estrutural. Ele virou um lixão. Tem morador de rua morando no que já foi o banheiro um dia do Parque da Estrutural. Morando dentro do banheiro. Eu sei porque eu fui lá, vi uma casinha, vi um cidadão sentado perto da casinha, fui lá conversar com ele.
Tudo bem, conversei com ele, tal, tal, tal. E aqui, o senhor faz o que aqui? Ele falou, você mora? Ele falou, não, eu moro aí dentro. Eu falei, mas isso aqui era o quê? Ele falou, não, isso aqui já foi o banheiro do parque. Agora eu moro aqui dentro. O parque é um lixão. Uhum. A pista de corrida Um lixão que o pessoal deposita, joga lixo lá mesmo. joga. Não, tem lixo, tem cocô de cavalo na a pista de atletismo de corrida não existe mais, está toda esburacada, cocô de cavalo é um lixão, virou um lixão. Não é só é um terreno baldio, talvez melhor a expressão melhor, um terreno baldio, né? Então veja, por quê? A gente está a 8 quilômetros do centro do poder. Na Santa Luzia, eu dormi na Santa Luzia, andei tudo, andei 13 quilômetros um dia a pé dentro da estrutural num sábado, andando pela Santa Luzia e pela estrutural toda. Está a 8 quilômetros do centro do poder. Moram 20 mil pessoas na Santa Luzia, sem água, sem esgoto, sem saneamento, sem nada, sem luz, é tudo gato. Uhum. 20 mil pessoas, a 8 quilômetros do centro da capital do Brasil, morando naquela situação. Então, veja, você tem contrastes muito grandes no Distrito Federal. Você tem identidades muito diferentes. Você tem cidades que têm identidades próprias. Né? Você tem o Gama, você tem Braslândia, você tem Planaltina. Mas é algo que acontece em quase toda a capital, né? Eu já visitei 13 capitais do Brasil e é bem isso mesmo. Você tem a parte cartão postal, o centro, você tem bairros mais nobres, você tem a periferia. Mas aqui tem uma diferença, sabe qual é? Sabe qual é o orçamento do Distrito Federal esse ano? 80 bi? 74 bi. É recorde. É 28 bi do Fundo Constitucional, 46 bi de arrecadação própria. É o 6º orçamento do Brasil, com a 20ª população e o menor território. Se você fizer o orçamento per capita, é o maior do Brasil. Se você fizer o orçamento por território, é o maior do Brasil. Aqui é um quadradinho. Eu trabalhei no Maranhão. No Maranhão, meu irmão, você anda 1.200 quilômetros em linha reta. Não é fazendo assim, não. É em linha reta. E você está dentro do Maranhão. Você anda de São Luís a Alto Parnaíba e você está dentro do Maranhão. É como se fosse daqui ao Rio e estivesse dentro do estado. Aqui é um quadradinho. Aqui 50 minutos, 55 de carro para o lado que você escolher, você está em Goiás. Uhum. Aí é o seguinte, com esse orçamento, com essa população e com esse território, aqui era para ser a Suíça. E por que você acha que não é? Papai, vocês são policiais? Sim, sim. Acho que vocês respondem melhor do que eu essa pergunta. Porque eu vou te contar uma coisa, veja. O orçamento da saúde esse ano são 12 bilhões de reais. Uhum. Gente, é 1 bilhão de reais por mês. Aí o seguinte, vamos agora. Eu estava a última semana no Guará. Vamos lá, eu andei ao hospital, entrei dentro do hospital, andei o hospital inteiro. Vamos no hospital do Guará agora. Não tem fio de sutura para dar ponto. O hospital do Guará não dá um ponto. Como é que pode com 1 bilhão por mês? Eu já fiz algumas perícias no setor de saúde com relação a furto de material. Veja, não tem. Eles não têm controle de estoque, até hoje eles não têm controle de estoque unificado. Veja, não tem fio para dar sutura, para dar ponto. É o básico, né? Uma pessoa que se corta. 1 bilhão por mês. Não tem ortopedia no Hospital do Guará. Antes do Guará, eu passei uma semana em Braslândia. Em Braslândia não tem ortopedia. Há 8 anos naquele hospital. Ortopedia é base de qualquer hospital. Né? Ortopedia é base. É clínica geral, ortopedia e pediatria. Isso aqui é a base da emergência. Uhum. Pediatria, ortopedia e clínica geral. Não tem. Então, assim, não tem o básico. Aí você tocou num ponto importante. Como é que é a gestão da saúde? Dentro da Secretaria de Saúde tem vários sistemas. Um não conversa com o outro. Uhum. Não tem prontuário eletrônico integrado na capital do Brasil. Você entra numa UPA, depois você entra no hospital, entra numa UBS, cada hora abre um prontuário e você não sabe o que esse paciente está fazendo na rede de saúde. Não tem SUS, porque não tem integração aqui. Uhum. Aí é o seguinte, para agravar, dentro da SES eles não se falam. E aí você tem o IGES, que administra o Hospital de Base, o Hospital Regional de Santa Maria e todas as UPAs, que tem outro sistema, que não conversa com todos esses sistemas da SES. Não tem controle não tem sistema que controle o estoque de medicamento. Agora você acha que isso tudo é por acaso? Não ter isso é um projeto, é para não ter controle. É para ter roubalheira aqui, tem roubalheira aqui no Distrito Federal na saúde. Aqui é caso de polícia.
O IGES é caso de polícia. É caso para vocês resolverem. Nós vamos resolver com o apoio de vocês. A polícia, o IGES é caso de polícia, a Secretaria de Saúde é caso de polícia no Distrito Federal, gente. Veja, tem cidade no Brasil, aí você está falando, mas é exagero. Tem cidade no Brasil que o prefeito controla estoque de medicamento, presença nas unidades de saúde, produtividade de médico, quantidade de procedimentos, de exames realizados, quantidade de cirurgia realizada. Tem prefeito que faz gestão disso, sabe como? Da sala dele. É tudo online, tudo integrado, painel aberto, eu já vi, tudo integrado. Como é que na capital do Brasil não tem um sistema para controlar o estoque de medicamento? Exatamente. Isso é para roubar, claro. Isso é para o cara, é para o empresário dizer que entregou e não entregou, pagar propina, é para o povo no estoque na central de medicamento desviar. Então é um escândalo que está acontecendo aqui. Nós temos mais de 120 mil pessoas, isso é dado de um mês atrás da Secretaria de Saúde, mais de 120 mil pessoas na fila aguardando consulta ou exame com especialista, gente. Nós temos mais de 40 mil pessoas na fila das cirurgias, com 1 bilhão por mês. 1 bilhão. Para onde está indo esse dinheiro, gente? Eu falei para alguns ministros, quando eu estava no governo federal, que já foram governadores, teve um que quase pulou da janela do avião. Ele falou, não é possível, porque ele já foi governador. Rui Costa, vou falar o nome, Rui Costa, foi governador da Bahia. Ele falou, Capelli, a Bahia tem 15 milhões de habitantes, é 5 vezes o Distrito Federal. E o orçamento da saúde lá é menor do que o daqui. Como é que o daqui está desse jeito? Então, sinceramente, eu vi na UPA do Paranoá, primeiro, já vi várias UPAs, fui na UPA do Paranoá, e outras UPAs, chegar às 19 horas, a UPA ser tecnicamente fechada. O gestor vem para a porta e diz, olha, não tem médico, hoje não vamos atender mais ninguém, manda todo mundo embora, gente. Uma unidade de pronto atendimento que é 24 horas. As UPAs hoje viraram um depósito de gente. O que é a UPA? A UPA é a unidade de pronto atendimento que a pessoa entra, fica no máximo 48 horas internada e é regulada para um hospital de média ou alta complexidade, dependendo do caso. O que está acontecendo? Como não tem regulação integrada, também não tem regulação. A regulação da Secretaria de Saúde é uma, a regulação do IGES é outra, e não se conversam, disputam, tem aqui briga. Não tem regulação, as pessoas estão ficando abandonadas nas UPAs. Tem gente que está há mais de mês internado na UPA. Aí chega de noite, o médico chega 1, 2 médicos, em vez de ele atender a porta de entrada, porque é UPA, pronto atendimento, ele não consegue atender a porta de entrada, que ele está atendendo 30 que estão internados lá dentro. Entendi. E você chega na UPA de noite, não tem gestão. Sabe que horas o gerente vai embora da UPA? 17 horas. A partir dali é servidor terceirizado, coitado que fica na portaria, sem ter o que falar. Você chega na UPA, você pergunta na UPA, quantos médicos está atendendo? Por que não tem um painel na porta da UPA? Que é o seguinte, hoje qualquer prédio que você entra, qualquer um, você deixa biometria ou facial, qualquer um. Por que não é assim na UPA? O médico entrou, deixa biometria ou facial, sobe no painel e tem que ter a escala dele ali. O médico chegou, está lá dentro, está trabalhando, está em verde, faltou, vermelho, faltou, não está aqui. Tem que ter controle, transparência, não tem nada. Você chega na UPA e pergunta quantos médicos está atendendo. Aí o menino sempre te fala, não, peraí, eu sempre chegava depois do trabalho, tipo 7 horas, ele fala, tá trocando o plantão. Aí eu, tá bom, eu sou paciente, eu vou esperar. E é o seguinte, aí daqui a pouco ele vai lá e ele anota num quadro à mão o nome do médico. Gente, século XXI, capital do Brasil, 1 bilhão, anotar à mão. É brincadeira. Veja, a gestão... Aí tem umas televisõezinhas nas UPAs, em tese, que diz o tempo de espera é tudo fake. Não funciona. A gestão aqui é uma bagunça. Não tem gestão, é uma bagunça. Agora, é uma bagunça por incompetência ou se é uma bagunça é um projeto? É por isso que isso talvez explique um pouco porque que as pesquisas demonstram que saúde é a principal preocupação aqui da população do DF. No Brasil todo, na média, é segurança pública. E segurança pública fica em segundo lugar. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando eu comecei a andar, as pessoas diziam que o problema da saúde era o entorno. Isso é... Porque o entorno pressionava o Distrito Federal.
nessa caminhada aí. O pessoal dizia, não, o pessoal dizia, olha, você vai ver na saúde, o problema é o entorno. O pessoal do entorno vem para cá e aí aqui não dá conta de atender o entorno. Certo. Aí eu comecei a caminhar. Sabe o que eu tô vendo? É. Inverteu. O pessoal do Gama e de Santa Maria, por exemplo, está indo ser atendido no Novo Gama, em Céu Azul, em Valparaíso, até em Lusiânia, porque a saúde no entorno, no Goiás, está melhor do que aqui. O pessoal está indo para Águas Lindas ser atendido. Inverteu. Uhum. Sabe quanto a per capita da saúde aqui dá mais de R$4.000 por pessoa. Sabe quanto é em Goiás? R$983. É menos de um quarto da nossa. E como é que lá está funcionando e aqui não, gente? Gestão. Então, veja, é uma vergonha o que está acontecendo aqui na saúde. Tem gente, muita gente. A fila de cirurgia é mais de 40 mil pessoas, tem gente indo para outros estados operar, gente que está ficando cega. Eu fiquei na casa de uma senhora na Ceilândia, Uhum. o marido dela voltou para Pernambuco para operar, porque aqui não conseguia operar e estava ficando cego, gente. Não é possível. Absurdo. Como é que alguém olha 40 mil pessoas na fila da cirurgia? Veja, se eu sou gestor, se eu sou governador, tem 40 mil pessoas na fila da cirurgia, eu fico agoniado. Porque eu sinto, é gente que está morrendo. Uhum. Como é que não toma uma atitude, não monta um mutirão, não mobiliza os hospitais privados, não faz o convênio, mutirões, mobiliza todo mundo para zerar a fila. E depois você vai fazendo gestão da fila. Agora, com um passivo de 40 mil pessoas, como é que um cidadão que é responsável por isso acorda e acha que está tudo bem, gente? 120 mil pessoas esperando consulta e exame. Como é que a pessoa dorme? E dorme, não vou dormir, tem 120 mil aí na fila esperando um exame. E está tudo bem? Sinceramente. Falta compromisso com as pessoas, falta responsabilidade, falta coragem para pegar e enfrentar os problemas. Não é possível. A saúde é um negócio que me deixa... Porque eu estou indo nos lugares, entendeu? Eu estou vendo as pessoas, entendeu? Eu vi uma senhora eu fiquei em Vicente Pires também, vi uma senhora em Vicente Pires, ela sofreu uma queda, rompeu o tendão do ombro. Resultado, 4 anos esperando uma cirurgia, foi aposentada por invalidez, gente. Quer dizer, o problema dela já era, vai ficar para sempre com aquele problema. 4 anos, gente, não é possível. Entendeu? Na capital do Brasil, não tem dinheiro. Tem, 1 bilhão por mês. E, obviamente, assim, Capelli, além desse problema da segurança, da saúde, na área de segurança pública, você deve também ter visto muita necessidade, né? Muito ansiedade da Mas veja, segurança pública tem, mas a segurança pública ela está sendo vítima. Tem um pedaço que é omissão da própria segurança pública e tem um pedaço que é a segurança pública pagando a conta da incompetência de outras políticas. Então, da omissão, vamos lá. O que mais me preocupa na segurança pública aqui é a gente não deixar que o Distrito Federal vire um Rio de Janeiro, no que diz respeito à milícia relacionada à grilagem, que está começando a aparecer aqui, né? Então, a grilagem come solta nas cidades, todo mundo sabe quem são os grileiros das cidades e ninguém prende. Tem uma máfia dentro da CODAB, tem uma máfia que se articula com supostas cooperativas habitacionais, tudo um esquema mafioso, metido com grilagem de terra, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe como é que funciona, e ninguém faz nada. Eu vou criar uma delegacia especializada de combate à grilagem. Não quero saber da delegacia, a delegacia de meio ambiente vai cuidar de outra coisa. Nós temos que ter uma delegacia nova, porque tem que prender grileiro todo mês aqui, gente. Não é possível. Porque é o seguinte, o grileiro... E outra coisa, o Estado, o que o Estado faz? O Estado deixa o grileiro pegar a terra, deixa ele vender, deixa a pessoa comprar. Às vezes a pessoa compra de boa fé. Eu já vi muita gente, a pessoa chega do Nordeste aqui, chega no Sol Nascente do Nordeste, vendeu tudo lá, chegou aqui com R$30 mil, não tem onde morar, pega 20 mil e compra um pedaço de chão lá, que é o que ela pode fazer para sobreviver na luta dela. Aí o Estado deixa ela comprar, deixa ela construir, depois vai lá, derruba, arruina a vida da pessoa, e o grileiro foi preso? Não. Me mostra uma ação da AGFIS de derrubada de casa que é acompanhada da prisão do grileiro que vendeu o terreno. Não existe. Por que não existe? Porque isso é uma indústria, porque ele vem aqui, vende o terreno, bota o dinheiro no bolso, daqui a pouco ele está em outra cidade vendendo o terreno também, e aqui tem um monte de gente ganhando dinheiro com a indústria da grilagem no Distrito Federal. Isso é uma vergonha o que está acontecendo aqui. Eu vi no Recanto e no Riacho 2,
Eu tive lá, várias pessoas me procuraram, me mostrando. Meu irmão, não precisa ser um perito da qualidade de vocês para descobrir o crime, não. Uhum. Pode ser um jornalista de primeiro semestre, um foca. Os caras me mostraram um Pix de 80 mil para a conta de uma associação chamada AMMVS, que atua em Samambaia, que recebeu os 80 mil, isso um deficiente físico, tá? Ele tomou um financiamento no banco para comprar o terreno, 80 mil. Ele é deficiente físico. Aí fez o Pix para a entidade, quando foi ver o terreno na Lua. Sumiram com o dinheiro dele. O terreno nem existia. Não, é terreno da União, é terreno na Lua. Uhum. Pago com Pix, com recibo, com tudo. Tô rastreado. Aí eu peguei essa turma, sabe o que eu fiz? Eu peguei essa turma, organizei, liguei para o secretário de segurança, para o Sandro Avelar, Uhum. e pedi que ele recebesse. Eu falei, Sandro, eu não vou aí, porque eu não quero politizar, eu só quero que resolva. Se eu vou, vai politizar, eu não vou. Ele recebeu. Quando o pessoal saiu de lá, sabe o que aconteceu? O quê? O grileiro ligou ameaçando todos eles todos ficaram com medo e nunca mais voltaram. Quer dizer, o grileiro tinha informação de dentro da Secretaria de Segurança, gente. O que é isso? O que é isso? Entendeu? E aqui, Café? Então veja, Ah, o que me assusta, por quê? Porque os outros delitos, a gente com inteligência, com planejamento, nós conseguimos enfrentar. Agora veja, se a gente começa a deixar aqui grilagem avançar, e tem locais que tem gente da Polícia Civil e da Polícia Militar metida. Se a gente deixa isso avançar, daqui a pouco isso vira milícia, aí começa a complicar para você enfrentar. Então nós temos que enfrentar isso. a indústria seria o começo da gente Veja, a indústria, exatamente. Então veja, nós temos primeiro, precisamos enfrentar a indústria da grilagem. Na minha opinião, o que eu defendo? Estabelecer um marco zero, ter monitoramento. Como é que você faz hoje monitoramento de terra pública? Ah, mas não tem homem. Sabe como é que você faz? Na tua sala. Aqui é um ar-condicionado, pé para cima, satélite. Várias cidades estão fazendo IPTU por satélite. O cara subiu mais um andar na casa, o satélite apita. Então é o seguinte, como é que não tem monitoramento por satélite aqui para saber se o cara subiu uma cerca ou não? Teve uma época, eu acho que foi no governo Hollenberg, ele atualizou as áreas das casas com base em fotografia satélite. Veja, e como é que a gente não tem um monitoramento eficiente por satélite para combater a grilagem no Distrito Federal? Porque o cara subiu uma cerca, o satélite apita. Ele informa, ele avisa. Lá, pisca vermelho, ó, o cara subiu para cá, subiu 1 metro para cá. Então, veja, monitoramento por satélite, estabelecer o marco zero. O que eu defendo? Regularizar. Quem já tem casa, construiu, regulariza. Pelo menor valor possível. Isso não vai resolver. Porque é o seguinte, você derrubar a casa de alguém, resolve o quê? Resolve nada. Você não tinha que ter deixado invadir. Depois que invadiu, construiu, o cara está morando com a família, já foi, já era. Marco zero. Aí, a partir daqui, duro com a grilagem. Delegacia, especialidade de combate à grilagem. Eu não acho que isso pode até mesmo incentivar? Porque como está sendo como se um perdão, Não, quem grilou até então. Você vai fazer o quê? Diga aí. Nova Colina. Você conhece Nova Colina ali em Sobradinho? Tem que botar investimento. As pessoas estão lá há quantos anos? Se o senhor está dizendo As que são pessoas as são- mesmas pessoas... Não, tem veja, que as pessoas. Mas sim, mas o grileiro é o mesmo, mas a pessoa que comprou o terreno e mora lá, não. Não tô falando essa não, tô falando para correr atrás do grileiro. Não, do grileiro sim. Mas pega a Nova Colina. As pessoas estão lá há quantos anos? Ali perto de Sobradinho. Então há 20, 30 anos. Aí você vai dizer o que agora? Não, vai tirar todo. Não, acabou, já foi. Ah, então não tem como. Já foi. Então veja, eu defendo o seguinte: regularizar Isso. o que tem casa que as famílias estão morando, certo? Estabelece um marco zero, regulariza pelo menor valor possível. Agora, a partir daqui, é combate diário à grilagem. Porque é um absurdo. Porque você, hoje, qual é a lógica? Você penaliza a família e não pega o grileiro. Quem vai grilar de novo é o Isso eu acho que criar... Quem tá grilando na Ponte Alta? Suficiente para... Não, tem que ter uma força-tarefa aqui para enfrentar isso, envolvendo todas as unidades, toda a polícia, as unidades de inteligência, todo mundo. Veja, na Ponte Alta, todo mundo sabe quem está grilando lá, gente. Por que ninguém é preso? Me explica aí, por que ninguém é preso? Vocês são da polícia, por que ninguém é preso? Ninguém quer... Eu- Alguém não quer ver. Alguém não quer ver. Se eu vou para a cidade, todo mundo sabe. Eu fui no Sol Nascente. Uhum. Fui nas Mães do Sol Nascente. Tem um programa social lá de irmãs, freiras.
Elas me falaram lá o que estava acontecendo. Aí eu denunciei. Que tinha, inclusive, gente da polícia metida na grilagem no sol nascente. Isso foi de manhã, publiquei um vídeo. Final da tarde ela me ligou, me pedindo, pelo amor de Deus, para apagar o vídeo, que tinha ido lá ameaçar ela, gente. O que é isso? Na capital do Brasil, o que é isso? Entendeu? Esse é um problema. Segundo problema da segurança pública. Nós temos hoje a maior população de rua proporcional do Brasil. Temos 3 mil pessoas em situação de rua. Isso está gerando uma série de outros problemas. Então, quando você vê ali nas 700, ali na Asa Norte, roubo de fio de cobre, furto, assalto, casa que já foi assaltada 5 vezes, passou no BFTV, assaltada furto, né? O cara pula, veja. Qual o problema? Se criaram os centros POPs. Comida, banho e tal, daquele apoio assistencial à população de rua. Só que isso não resolve nada. Agora a população está contra os centros POP. Ninguém quer centro POP perto da sua casa. Por quê? Porque é o seguinte, o centro POP cumpre um papel? Cumpre. Mas ele só funciona se ele tiver por trás dele uma política. O que é a política? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar atuando na rua para entender por que aquele cidadão está na rua e tem que tirar o cidadão da situação de rua. Eu já fui secretário de assistência social. Boa parte da população que está na rua não é morador de rua. É pessoa em situação de rua. Às vezes o cara tem família, tem casa, tem tudo. Mas o cara tem problema de saúde mental, o cara tem problema de dependência química, ele vai para a rua. Então, veja. À noite a gente encontra muito com morador de rua. Então, veja, você tem que ter uma situação, tem que ter uma ação para tirar o cara da rua. Não adianta só enxugar o gelo de botar o banho e a comida. Isso não resolve. E aí, quando o cara fica na rua, a estoura onde? Em vocês, estoura na segurança pública. Porque aí daqui a pouco o cara começa ali, comete um furto aqui, comete ali, vira dependente químico, álcool. Aí, entendeu? Então, esse é outro problema. Nós temos outro problema, que é feminicídio. A cada 15 dias tem uma mulher sendo assassinada no Distrito Federal pelo fato de ser mulher. Você chegou a ver o último anuário de segurança pública? 1.500, mais ou menos. Aumento de 27% entre 2024 para 2025, 27% de aumento. Então, veja, essa é uma questão que nós temos que enfrentar. Como é que a gente enfrenta? Com planejamento e com inteligência. E, na maioria dos casos, o assassino, ele não é a primeira vez que ele mata. É recorrente. Ele agride, ele ameaça, né? Em geral é alguém perto e tem um histórico de sucessivas aproximações até o assassinato. Entendeu? Nós temos que enfrentar isso, né? Com planejamento, não é fácil. Vou tentar trazer. Não é a primeira agressão dele. Não é a Pode primeira ser até o agressão. primeiro homicídio, mas não é a no primeira agressão, exatamente. Se você olhar, tem até uma perita nossa que ela terminou o doutorado dela. Ela fez sobre essa parte de violência contra a mulher, violência sexual. Isso. 84% é dentro de residências. Uhum. Ou do vizinho ou da própria vítima. Sim. E é feita por pessoas conhecidas. Sim. Então, veja, nós temos que fazer campanha, nós temos que ter ação de inteligência para cruzar os dados. O cara agrediu a primeira vez, agrediu a segunda, como é que faz? Não é simples, porque às vezes a companheira também não quer denunciar o cara. É complexo. Isso não é uma coisa que se resolve com policiamento. Não tem como entrar na casa individual. Veja, mas é um problema a gente ter a cada 15 dias uma mulher assassinada no Distrito Federal. Nós temos que ver como enfrentar isso. Né? Que mais? Assim, Tráfico de drogas, o senhor viu alguma coisa? O senhor já andou tanto? Vi. Agora, veja, eu não vi o que eu já vi no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Pernambuco. Eu não vi aqui. Que seria o quê? Que é domínio territorial armado do território. Isso eu não vi aqui. Isso eu não vi. Gente... Eu andei, o pôr do sol, eu andei todo a pé. O que eu vi no pôr do sol? Eu vi uma boca de fumo no pôr do sol. Tinha um elemento na frente da viela, ele tomando conta ali do ponto de venda de droga, ele sozinho, ele estava com uma pistola na cintura. À vista. Tava. Ele sozinho, com a pistola na cintura, mas ele sozinho ali, tomando conta do ponto dele e tal. Então, veja, eu andei muito. Aí eu vi também em outros locais, você vê elementos na rua, que você vê que estão ali monitorando o movimento.
mas não é ostensivo, como você vê nessas outras cidades do Brasil, que você, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, você tem a turma com 15 fuzis, fuzil encostado aqui, o pessoal jogando carta com fuzil, com granada pendurada, com isso aqui eu não vi aqui. Domínio territorial ostensivo. Você, não, só pode entrar nesse lugar se pedir autorização. Isso eu não vi aqui, como tem no Rio de Janeiro. Você para entrar no lugar, se o cara não te autorizar, você não entra, não tem essa conversa. Eu não vi nada de, aqui a polícia não pode entrar. Não vi isso aqui. Então, veja, tráfico de droga tem no mundo inteiro. Quase, o mundo quase todo, né? Lá na Ásia a coisa é mais difícil, né? Não tem, na China, em alguns lugares, é mais difícil. Mas você tem quase no mundo inteiro. O que a gente não pode admitir é o que tem no Rio de Janeiro, o que tem agora no Nordeste, tem em São Paulo, que é domínio territorial. Você não acha que o governo federal, com essa política de, até mesmo as declarações do presidente Lula de dizer que traficante é vítima do usuário, você não acha que isso também é uma forma de muito boba de entender, e isso não acabou estimulando também o que a gente tem hoje? Acho que não, veja, o presidente Lula ali, eu acho que teve retirada de contexto e confusão dele na hora de explicar a ideia. Né? Porque dizer que o presidente Lula defendeu o traficante, sinceramente, aí é discurso da extrema-direita para forçar a barra. Então não se trata disso. Agora, veja, eu acho que nós precisamos investir muito mais em segurança pública. Essa semana foi anunciado o plano aí, o Brasil contra o crime, 11 bilhões de financiamento. Eu fiz gestão do Fundo Nacional de Segurança Você não Pública. acha que é um problema? Porque é uma linha de crédito. Não, a linha de crédito BNDES, eu acho que é pouco ainda também, eu acho que pode ser mais. Veja, eu vou te dizer, eu fui gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública, gestor assim, fazia a gestão macro do fundo. O fundo é 2 bilhões e 100 milhões de reais. 1 bilhão e 50 repasse obrigatório para os estados. A Força Nacional de Segurança Pública consome mais ou menos 500 milhões de reais. E a Força Nacional de Segurança Pública, hoje, virou praticamente uma polícia da FUNAI. 80% dos homens estão em terra indígena, separando o conflito de agricultor garimpeiro com indígena, ou, em muitos casos, separando briga entre os próprios indígenas. Como lá no Rio Grande do Sul, tem Força Nacional de Segurança lá que está há 3 anos separando a briga de 2 caciques. E ela, que era para ser uma força, inclusive, temporária, em alguns casos virou força regular. Tem operação que está há 2, 3 anos, não era para isso a Força Nacional, mas ela consome 500, 600 milhões ano nessas operações. Sobra para fazer segurança pública no Brasil, do Fundo Nacional, 500 milhões de reais, gente. É muito pouco dinheiro. Né? Nós temos 11 mil homens da Polícia Federal para cuidar de 23 mil quilômetros de fronteira. 16 seca e 7 molhada. Dá conta? 11 mil homens para cuidar de 23 mil quilômetros. Nós temos 12 mil homens na Polícia Rodoviária Federal para cuidar de 75 mil quilômetros de rodovias federais. Nós temos 2.500 homens da Receita Federal para cuidar dos postos aduaneiros em 23 mil quilômetros de fronteira. Isso não é um pouco de reflexo da política? Não, veja... Estado, porque assim, se hoje os nossos problemas são a atuação das organizações criminosas, que estão até com braços internacionais, esse está em Portugal já. Não, está em mais de 30 Não países. está faltando, justamente o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ele pode combater o traficante ali dentro. Sim. Mas ele não consegue porque eu a acho- entrada de droga. Veja, o que eu acho é que falta... Não falta o governo federal fazer esse papel? Veja, o que eu acho é que falta ainda o Brasil. Isso não é esquerda, direita, isso não é poder executivo, não é poder só o executivo, legislativo, é o legislativo, é o judiciário. O que eu acho é o seguinte, existe ainda, no conjunto da elite brasileira, eu falo elite política, elite econômica, elite, enfim, intelectual, existe ainda uma subestimação da ameaça que representa o crime organizado. Subestimação. Subestimação. Por quê? Porque se houvesse a consciência da gravidade do problema, ia ter muito mais dinheiro,
ia ter muito mais investimento, ia se mexer muito mais na legislação. Veja, numa operação da Polícia Federal em 2023, numa operação, nós pegamos 136 apartamentos do PCC. Nós pegamos torre inteira em Camboriú, de frente para o mar, do PCC. Então, veja, o crime, as duas principais organizações hoje no Brasil são organizações bilionárias e internacionais. O PCC está em mais de 30 países. Você pegar a entrevista do Gaquia, você é de São Paulo? Sou. Então, não sei se você viu a última entrevista do Gaquia. Sabe o Gaquia? Lincoln Gaquia, que é o cara do Ministério Público que chefia o promotor, que é o principal especialista em PCC do Brasil, né? Que está decretado a... Vive com segurança. Não, acabou a vida dele, né? Ele falou, olha, eu não posso, o meu medo hoje é eu me aposentar, porque se eu me aposentar, não adianta, eu perco todo o aparato, e não adianta nem eu sair do Brasil, que eles vão me matar lá fora. Porque eles estão em mais de 30 países, vão me matar lá fora. Então, veja, a situação é muito grave. Eles estão penetrando por dentro do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Eles estão financiando cursinho para a turma fazer concurso público, para penetrar no Estado por dentro. Isso não é novo, tá? Quando eu fui sei. Ministério Federal, a gente pegou uma conversa do Fernando de Beiramar justamente nesse sentido. Veja. Ele financiava cursinho pro pessoal da favela dele lá Isso. para virar juiz, virar promotor. Exato, sim. Mas veja, eu outro dia estava passando com um ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que é professor de uma universidade aqui de Brasília. Aí ele falou que no final do curso, nos TCCs, tinha um monte de gente fazendo habeas corpus e tal. Ele começou a achar estranho, né? O pessoal indo para a criminal e tal. Aí ele falou que começou a cercar. Aí um menino virou para ele e falou, professor, deixa eu abrir o jogo para o senhor. Eles estão me financiando desde que eu tenho 8 anos de idade. Eu estou aqui para estudar, para fazer o cursinho para... Então, veja, isso é grave o que está acontecendo. Porque é o seguinte, é grave do ponto de vista da ameaça à vida, da segurança individual, familiar. Isso está destruindo, destrói a economia, porque na hora que eles penetram nos setores econômicos, é outro jogo. Lá no Rio de Janeiro, eu te reuni com a Firjan e com o Sindicato da Construção Civil. Eles falaram, não tem condição, porque a gente compra o terreno, eles invadem o terreno, nós temos que comprar de novo deles, senão não constrói. Então, veja, ameaça a economia e ameaça o Estado Democrático de Direito quando eles penetram por dentro das instituições. Então, veja, agora, então o que eu acho? É que ainda não existe ainda uma consciência da gravidade do que está em curso. Isso não é debate ideológico, isso é debate de Estado brasileiro. Porque o governo foi da esquerda para a direita e não mudou foi nada. Pelo contrário, piorou. Porque no governo Bolsonaro, piorou. Não comparar muito. Você teve uma pandemia no meio, é o seguinte, Sim. na minha interpretação, o crime é derivado de interação social. Na pandemia, você mandou todo mundo para as casas, todo mundo despencou. Não, mas veja, mas calma. Você sabe quantos homens tem no Exército Brasileiro? 226 mil homens. Quantos CACs a gente tem no Brasil hoje? CAC, caçador, colecionador e atirador. CACs. Deve ter nome mais. Sabe quantos? Mais de 800 mil. Tem 4 vezes CACs registrados com o Exército Brasileiro. E aí? No ano passado, o registro de roubos e furtos de CAC por mês, registrados, que eles vão na delegacia e registram, triplicou. Você acha que isso é o quê? Estão desviando arma, tonelada, usando CAC para desviar a arma. O cara desvia a arma, vai lá e registra que foi furtado, que foi roubado. Então, veja... Pera, vou te dar uma informação que talvez você não saiba. Você comprar arma ali no Brasil, você está comprando uma das armas mais caras do mundo. É o país que mais tem imposto sobre arma de fogo. Você vai aqui no Paraguai, você vai pagar $400 uma Glock, nessa Glock aqui, que chegou a custar 19 mil reais para um policial como eu comprar. Hoje ela caiu de preço. Mas ela, no tempo que você comprava com $440 ali no Paraguai, uma geração 3 saía por 19 mil reais no Brasil. Eu acho que deve ter CAC que faz isso. Mas é normal você ter um aumento no número de CACs e eles são população exposta também. Eu já fui atirador.
Você é alvo quando você vai pro stand, quando você tá no stand, é complicado. Quando você volta Com pro stand, 800 mil atletas, o Brasil era para ser medalha de ouro em todas as Olimpíadas, em tiro esportivo. olha só, as modalidades que você tem hoje para atirador, elas não são olímpicas, tá? Há muitas delas, tá? Você tem muita modalidade para pistola de ar, pro vendedor. Eu defendo arma na mão de vocês. Arma, para mim, é na mão de profissional. Entendo. A arma é na mão de profissional. A arma tem que estar na mão de quem é profissional da segurança pública, treinado, que tem responsabilidade. Houve no governo passado um derrame de arma no Brasil. Mas o senhor acredita que essas estatísticas refletem uma queda, mesmo apesar das Não, a quedas artificiais? A estatística de furto e roubo de CACs triplicou no ano passado. Essa é uma estatística que eu não consegui achar no Ministério da Justiça. A gente consegue achar roubo à residência, roubo de celular lá, roubo de carro, furto de carro. Dá um Google que você vai achar essa reportagem. Triplicou, saiu de 60 e poucos mês o registro para 180 e poucos mês o registro de roubo e furto de carro. Mas o número de apreensão de armas apreendidas no Brasil, ele está praticamente estável. Né? Então era para a gente estar encarando então um aumento disso daí. E o número de homicídios de CVLI fica caindo. Não, mas por que era para estar aumentando o número de apreensão? Eu vou dizer porque eu Não, tenho eles estão registrando roubo e furto. Sim, E mas a arma está sumindo, está indo para o crime. você acha que todas elas? Eu acho o seguinte, acontece isso em todo lugar. Tem banco que está lavando dinheiro. Olha aí o caso do Banco Master. Isso aí. O que você vai fazer? Vai tirar todos os bancos de circulação? Não, veja, eu não sou contra. Por que a gente não faz o seguinte? Não vai investigar e descobre quem é e pune quem é o cara. É. Tem CAC que é sério. Sim. Tem CAC que treina para ir para as Olimpíadas, apesar de que a gente não tem grandes instrutores de tiro olímpico aqui no Brasil. Veja, essa tem uma indústria por trás disso e eu não sou contra, não. Uhum. Conheço a turma da Tauro, eu não sou contra, não. Eu só acho que o que houve no governo passado foi um derrame. Foi uma coisa muito acima da média. Mesmo assim, o Brasil, pelo menos nas estatísticas que eu vi, assim, é complicado redondear com o cara tinha citado. A nossa quantidade de armas por habitante ainda não é significativa. Graças a Deus. Porque a arma tem que estar na mão da segurança pública, na minha opinião. Pode ser. Eu acho que população armada não resolve nada. Redução da maioridade penal. Qual que é a sua opinião a respeito? Resolve o quê? Eu acho que não. Veja, eu acho que não resolve nada reduzir maioridade penal. Essa é a minha opinião. Porque a questão encarcerar mais gente e vai resolver o quê hoje no Brasil? Vou deixar sem resposta, minha resposta. Vamos fazer uma sugestão. Já que você está andando no DF e está caminhando para ser o candidato que mais está sabendo do DF, faz uma visita na onde os menores ficam detentos. Sim. Infelizmente, a gente tem... Ninguém assim vira adulto e se torna psicopata, sociopata, né? Ou um narcisista de último grau. Sim. São os mais perigosos hoje. A polícia está começando a ter mais contato com isso, porque, por exemplo, sociopata, psicopata, ele procura profissões para poder cometer o crime e ficar impune. Sim. Se é sociopata que se especializa em matar, ele quer médico, enfermeiro e policial. Então a polícia tem até que se proteger da entrada. E você vê esse tipo de comportamento mais agressivo nesses casos mais extremos, e você vai encontrar esses casos extremos onde ficam os menores apreendidos. Vale a pena fazer uma visita lá para você sentir E assim, eu sou ex-agente penitenciário federal, eu já fui fazer perícia nesses locais. É um clima mais tenso ainda, porque o pessoal está ali diante de um menor, que está todo protegido pela legislação, mas que ele é mais perigoso do que um adulto. Sim. Acho que vale a pena fazer esse conhecimento. Até porque, para ver que tipo de abordagem fazer com esse tipo de... Não, veja, o que nós temos que debater, veja, primeiro, eu defendo, mesmo nas unidades de internação, porque, veja, primeiro tem um mito aí de que ele não é punido, né? Porque você tem unidades de Ele não é internação. preso, mas a internação você vai ver é quase uma cadeia. Não, quase não. Quase você está aliviando. Eu acho que tem que melhorar, algumas delas tem que melhorar um pouco para virar uma cadeia. Mas veja, eles hoje já estão presos. As unidades de internação, os que cometem crime já estão presos. A diferença é que ele não está na unidade prisional geral. Na unidade, ele não está na papuda, ele está na unidade, mas ele está preso já. Na prática, ele está preso. Tá preso. Né? Ele só muda o nome que dá. Só muda o nome que dá. Então,
já tem a punição. Então, primeiro, eu sou a favor de ter punição. Eu não sou contra ter punição. Eu acho que, por exemplo, mais grave do que você reduzir a maioridade ou esse debate, eu acho que tem um outro debate que eu acho que é mais importante que nós temos que fazer, Ah, é sobre a revisão do procedimento na audiência de custódia, por exemplo. Né? certo. Porque o que eu ouço muito também dos profissionais de segurança é o seguinte: já prendi o cara 15 vezes, ele foi para a rua 15 vezes. Não é possível. Né? Então, veja, a audiência de custódia foi um avanço? Foi. Já tem quanto tempo de aplicação? Não está na hora de fazer um balanço e fazer eventuais ajustes? Concordo. Temos que ter não tem estatística disso, tinha que gerar estatística disso. Entendeu? Mas não está na hora de fazer eventuais ajustes? Não é ser contra a audiência de custódia, mas eu acho que está na hora de Eu acho que na segunda prisão em flagrante, sim, você viu fazer uma um medida balanço. restritiva, né? Mas tem o seguinte, os relatos que eu ouço é prender o mesmo cara 5 vezes, 6 Eu já vi um vezes, caso de 3 vezes na mesma semana. 7 vezes, Por furto. e aí prende e solta, prende e solta, prende e solta. Aí tem um discurso de que porque a polícia que prendeu errado, sinceramente. A polícia que efetuou o procedimento, enfim. Esse discurso foi no Lewandowski, né, se não me engano, né? Pegando o gancho. PEC da segurança pública. O que você achou? Chegou a dar uma olhada? Cara, eu olhei por cima, não entrei no detalhe. Agora veja, toda medida para fortalecer o SUSP, fortalecer uma lógica de sistema, Uhum. eu acho que é correta. Agora, Agora, acho que tem que ter um controle centralizado. não é um controle, eu não acho que tem que ter uma ação integrada. Uhum. Porque veja, eu convivi um pouquinho com vocês, os policiais civis, para integrar com a polícia militar, para integrar com a polícia federal, já é uma guerra. Ninguém, É um ninguém, modelo muito atrasado. Né? não, eu estou falando o seguinte, as polícias, para compartilhar informação, é uma guerra, é tudo uma guerra, certo? Então veja, a gente tem que forçar que tenha um mínimo de integração. Integração não é sinônimo de controle. Uhum. Não é controle de ninguém, mas é ter integração. Veja, não tem um crime importante hoje no Brasil que não seja interestadual. Como é que não tem integração entre as polícias? Porque o crime hoje no Brasil está verticalizado, né? Você pega aquelas... Quando saem as estatísticas, aí não, que o Brasil tem não sei quantas facções. Na prática, tem 2 ou 3. As outras menores que existiam antigamente nos estados viraram filiais desses 2, 3 troncos. É o Comando Vermelho, o PCC e o TCP um pouquinho. Certo? O terceiro comando, um pouquinho. Mas o PCC verticalizou. O resto, eles viraram ali franchise Se dessas... tivesse um professor de economia aqui, ele ia dizer que é um ambiente de monopólio natural. Né? Então, Os maiores vão comer os menores. os menores viraram pontos desses 2 troncos aqui, 2,5, que organizaram o crime no Brasil. Uhum. Então, veja, como é que com uma lógica dessa você não tem integração? Então, veja, eu acho que a PEC é importante no sentido de forçar a integração. Não é para ter controle, mas para ter integração. Tem que forçar integração. Ter uma lógica única num país continental como o nosso. Agora, ela resolve todos os problemas? Não. Eu acho que tem que criar o Ministério da Segurança Pública. Eu acho que tem que ampliar os recursos, tem que ampliar o efetivo da Polícia Federal, tem que ampliar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. O efetivo da Polícia Federal não é ampliar, tem que dobrar ou triplicar. Assim como o da Polícia Rodoviária Federal, assim como os agentes aduaneiros que trabalham na Receita Federal. O mesmo trabalho que eles fazem, 2.500 homens hoje da Receita Federal nos postos aduaneiros, na Rússia me falaram são 50 mil pessoas fazendo. Quer dizer, como é que... Entendeu? Então, veja, você tem que ter mais investimento em tecnologia, em planejamento mais efetivo. Tem que ampliar muito, acha. Veja, na fronteira, na tríplice fronteira, Uhum. isso eu ouvi de um Trabalhei lá. você trabalhou lá, né? Pois é. Eu ouvi de um general graduado do Exército Brasileiro Uhum. que toda noite são 100, 120 barcos indo e voltando. Para mais. 100, 120 barcos todo dia indo e voltando, gente. Uhum. Como é que você resolve isso? Não é?
Veja, você só resolve isso se tiver mais efetivo, mais gente, mais investimento, mais controle. Porque senão é a casa da mãe Joana, né? Arma, droga, contrabando, carpinteiro, Você falou sobre integração e sobre a falta de integração. né? A Amazônia é outro problema, porque o crime penetrou muito na Amazônia, é outro problema. A gente falando de integração e da falta de integração entre as polícias, diversas polícias e tudo mais. A polícia científica, a criminalística, ela tem 2 exemplos nacionais que estão dando muito certo. Um é o Banco Nacional de Perfis Genéticos Sim, e o outro é o Banco de Balística, né, de armas de fogo e de balística. E algumas polícias, esse é um tema que eu queria trazer para cá, algumas polícias científicas são já autônomas das polícias civis. Nós temos mais recentemente aí o mandamento, provavelmente no futuro bem próximo, a do Rio de Janeiro vai estar autônoma também. Mas nós temos modelos ainda dentro das polícias civis e alguns que são híbridos, né? Híbridos, são dentro da polícia, mas têm a sua autonomia. Aqui no Distrito Federal nós somos ainda dentro É o nível mais baixo. sem autonomia. E a gente queria sempre ouvir e conversar com os candidatos a governador, qual o pensamento que você tem sobre a criminalística, sobre a polícia científica, sobre a perícia criminal, porque a gente vê cada vez mais nos últimos 30, 40 anos, que no final das contas ali para julgar, para o juiz poder dar uma sentença, a base muito forte no laudo, na prova material. isso aí. Não só na prova material, Eu obviamente, acho que mas quanto mais autonomia e independência da polícia científica, melhor, né? Aqui no Distrito Federal a gente tem uma outra anomalia que é pior, né? Porque aqui a gente tem um deputado que manda na Polícia Civil, tem um deputado que manda na Polícia Militar e tem um deputado que manda no Corpo de Bombeiro Militar. Isso é uma excrescência. Você acha que foi loteado segurança pública? Acho não, eu tenho o setor afirmando que foi loteado. Eu não acho não, aqui está loteado. Não vou discordar do senhor. Aqui está loteado. Tem um deputado que manda na Polícia Civil, faz o que quer, tem um outro que manda na Polícia Militar, faz o que... Gente, isso é uma excrescência. Veja, segurança pública não pode ter política. Não pode, gente. Vai fazer política em outra área. Na segurança pública não pode ter política. Não pode. Como é que você tem política na Polícia Militar? Essa influência de um político, né? Não pode. Influência. Estou falando política. É o que a gente escuta aí Não é- de bombeiros, Não polícia militar, pode. É uma esculhambação. Você conseguir até uma licença, capacitação, quem dá poderia ser o deputado. Isso é uma esculhambação. Veja, em força militar, qual é a cultura das forças militares? Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar. É hierarquia e disciplina. Certo? Força e honra, hierarquia e disciplina, meu irmão. Como é que tem hierarquia e disciplina se o cara que é o comandante não nomeia o engraxate do batalhão? Como é que faz isso? Quando eu fui interventor, no dia 9, o coronel Fábio Augusto, que era o comandante da Polícia Militar, ele entrou na minha sala e, na prática, entregou o cargo. Eu coloquei como comandante interino o 02, que era o coronel Clepter Rosa, que me ajudou muito durante a intervenção federal. No dia seguinte, eu afastei 5 comandantes de batalhões que estavam sob suspeita pela Corregedoria da Polícia Militar. E eu falei, é por melhor afastá-los, até para eles responderem, se defenderem na Corregedoria. No terceiro dia, o Clepter me procurou e me falou, interventor, os batalhões não podem ficar sem comando. Eu trouxe aqui alguns nomes, o senhor quer ver os nomes, o senhor tem indicação para fazer, o senhor quer sugerir alguém? Eu falei para ele, Clepter, monte as nomeações todas, que eu vou assinar, eu não quero nem ver o nome deles. A indicação de todos é sua. Agora, se der qualquer zebra aqui, quem responde por todos é você. Então é o seguinte, o cara escolhe o comandante da polícia. O governador quiser escolher, escolhe o comandante da polícia. Dali para baixo, o comandante comanda. Senão ele não comanda nada. Eu tenho relatos do coronel Fábio Augusto do dia 8, que ele estava desde 8h30 da manhã na esplanada, ligando para comandante de batalhão, pedindo reforço. Os caras, tá chegando, não chegou nunca. Entendeu? Não sei se eu botei no meu relatório da intervenção federal. Não chegou nunca. Tinha coronel que chefiava departamento
que não respondia ao comandante, não respondia e não respeitava o secretário de segurança, porque tinha outro secretário que dava sustentação política a ele. O que é isso, gente? Como é que você faz segurança pública desse jeito se o cara não comanda a tropa dele? Entendi. Porque, veja, se o deputado indica, se não sei quem indica, acabou. Então, pelo que você está me dizendo, essa desarticulação por influência política já tinha. Então, Já tinha, opa, já tinha. Então, veja, num governo meu não tem indicação política em força de segurança. Vai fazer política em outro lugar. Entendeu? Quer fazer política na administração regional, em outro lugar, na outra secretaria, agora na segurança pública não, meu irmão. Aí não dá, entendeu? Porque aí não é possível. Você tem que ter um mínimo de... nas forças militares, linha, e nas forças que não são militares, como vocês, a Polícia Civil, tem que ter um mínimo de mérito, de técnica, de profissionalismo. Entendeu? Para que o cara. Para que um deputado quer indicar, vocês que são da área, para que um deputado quer indicar um delegado de uma especializada? Me diga aí. poder. É no mínimo suspeito, né? Não, mas para quê? Poder para fazer o quê? Decidir sobre tudo. Sobre o quê? Me dá um exemplo. O que é de interesse da organização. o que Não, que mas vai- tem uma lei, gente. O delegado está ali para cumprir a lei, não está? Em tese não poderia se afastar, né, do cumprimento. A lei não tem interesse para de A, de B, tem a lei. É. Mas assim, você tem sempre. Eu sempre falo uma discussão que a gente tem antiga lá, né? O pessoal sempre fala que a partir de determinado momento, quando tem um problema, não, nós vamos instalar um sistema que vai resolver isso. Bicho, não vai resolver. Nunca vi um sistema resolver nada. Se você não tem uma boa administração, uma boa gestão e pessoas realmente empenhadas para fazer o negócio. Não, veja, aí nós temos aqui a Polícia Civil daqui, se não for melhor, tem das melhores do Brasil. Eu não estou falando mal da polícia, não. A polícia, eu quando era interventor, teve aquele caso do assassinato, no final do meu, de uma família que apareceu carbonizada num carro. Sim, o julgamento. O julgamento foi agora, sim. Eu fiquei impressionado. Ali foi em 10, 15 dias, a polícia revelou tudo. Conseguiu solucionar o caso. Eles apareceram depois os outros enterrados numa casa, no entorno, Chácara. uma chácara no entorno. Uhum. Era um caso difícil e foi assim, rápido. Conseguiram investigar tudo. Então nós temos uma excelente polícia. Agora não pode meter política no meio, meu irmão. Não pode, entendeu? Capelli, você tem 23 anos de Distrito Federal, você passou 23 dias na intervenção da segurança pública e, pelo que você falou, tem 17 meses e semanas que você está andando pelo DF. Você praticamente é um candango da gema, a gente pode dizer aí. Nessa sua experiência e agora como pré-candidato ao GDF, o que você pretende, o que você espera, né? Primeiro dessa corrida eleitoral, que eu acho que vai ser difícil, e em se sagrando aí... Tô doido para começar os debates, tô Sim, doido para fazer a debate. gente Eu também. quero fazer debate todo dia. Então, o que você espera dessa parte da corrida eleitoral e depois, se sagrar governador, né? As primeiras ações, os primeiros atos. Veja, essa cidade foi criada pelo Juscelino há 66 anos atrás para inspirar o Brasil. Sim. Essa cidade não nasceu para ser mais uma. Ela não nasceu para ser uma cidadezinha administrada como cidadezinha do interior de um estado. Não nasceu para ser provinciana. O Distrito Federal, quando nasceu com um projeto arquitetônico, urbanístico, único, essa cidade-parque que a gente tem, isso não existe no Brasil, não existe no mundo. Quer dizer, nasceu para botar na vitrine o modernismo do Niemeyer. Ela nasceu a cidade de todos os brasileiros. Você falou, você está aqui há 23 anos. Mas veja, todo mundo que eu encontro, claro que temos as pessoas nascidas aqui já, mas aqui é a cidade de todos os brasileiros. Eu fiquei uma semana em Samambaia, eu encontrei em Samambaia maranhense de 8 cidades diferentes do Maranhão. 8. Em uma semana só. Encontrei gente de 8 Na cidades. rua, tomando. De 8 cidades do Maranhão, diferente do Maranhão. De São Luís, de Caxias, de Codó, de Barra do Corda, de Viana, de Timon. Em uma semana, 8. Então, isso aqui é a cidade de todos os brasileiros, certo? E ela nasceu para inspirar o Brasil. Quando o Juscelino decide fazer essa cidade aqui, no meio do nada, eu estou com um livro lendo, um livro do Juscelino, é fantástico, é Por que Construir Brasília? Devia ser leitura obrigatória nas escolas. É um ato de coragem, de ousadia. A decisão da capital ser aqui vem lá de trás. Ela está na primeira Constituição Republicana. Uhum. Em 1892, o Floriano despacha para cá a expedição que vai demarcar o quadrilátero
cruz. Em 1922, o Epitácio Pessoa, então presidente, manda para cá botar aquela pedra fundamental que está lá em Planaltina. Tem um obelisco lá em Planaltina. Isso todo mundo de Brasília, das escolas, devia ir lá visitar, tá lá. O obelisco e a placa. 7 de setembro de 1922. Está aqui a pedra fundamental da futura capital dos Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Está lá em Planaltina. Então, veja, e o Juscelino, isso em 22, e o Juscelino só na década de 60 firma aqui. Então, aqui nasceu para inspirar o Brasil. O que é que eu acho? É que isso se perdeu. Veja, nós viramos uma cidade mais uma. Não pode. Aqui nós temos que ter projeto ousado para a cidade. Sabe qual é a principal atividade econômica da cidade até hoje? É a mesma desde que Juscelino chegou aqui. É a construção civil, mercado imobiliário, que aí mete, não por acaso, é grilagem. Todos os ricos da cidade são metidos com terra. Os bilionários são tudo metidos com terra, com construção civil, com mercado imobiliário. E até hoje é isso. Emprega 80 mil pessoas, é importante, mas não é possível que, em pleno século XXI, a principal atividade econômica de uma capital que tem a maior concentração de mestres, doutores, PhDs per capita do Brasil, uma capital que tem grandes universidades, a UNB com mais de 50 mil pessoas, tem a elite do funcionalismo público federal, nós temos tudo para virar um polo de inovação, de tecnologia. O pessoal fala, aqui não tem espaço para a indústria do século XXI, eu trabalho com indústria, não é chaminé e fumaça. Aqui tem tudo para virar um polo de inovação, de tecnologia. Agora, qual o problema? O que tem hoje? O Biotic, que foi criado para ser um parque tecnológico da área de bioeconomia, tecnologia da informação e comunicação, teve agora o PEDOT, a revisão do PEDOT, do Plano de Desenvolvimento, Ordenamento Territorial. O que fizeram no PEDOT? Autorizaram a construir residência na área do Biotic. Por quê? Porque é só mercado imobiliário, não pode. Veja, não pode. Quer dizer, qual é o projeto para a cidade do século XXI? Eu vou conversar com o pessoal da indústria da construção civil, tive com eles reclamam que falam que só o problema hoje é falta de mão de obra. E o problema são os problemas sociais. É o Bolsa Família, é o BPC. Tem uma turma que não entende que o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro, meu irmão. Ele não quer mais trabalhar para ganhar um salário mínimo, para ficar quebrando pedra. Esse menino hoje, se para fazer isso, ele vai de Uber, ele vai de iFood, ele faz o horário dele, ele não quer mais. A gente tem que apresentar alternativa de projeto para a cidade, que não tem mais, que tem a ver com a economia criativa. Nós somos o hub da aviação nacional. Nós podemos atrair gente para cá. Nós temos uma qualidade de vida, na média, muito acima da média do Brasil. Nós temos uma segurança pública que não se compara com o resto do Brasil. Mesmo com nossas dificuldades, temos... Não tem os melhores indicadores, né? Se a gente pegar. Santa Catarina está bem à frente da gente. Apesar de ter... Sim, mas nós estamos em que lugar? Segundo ou terceiro? Então, você contar como o número de Zebelis ou no Belize. Então você me deu razão. Nós estamos muito acima da média do Brasil. Eu gosto desse sonho de ser o primeiro. Não, sim, mas nós estamos muito acima da média do Brasil. Sim. Nós somos segundo ou terceiro na segurança pública. Isso. Então é o seguinte, você sabe em que lugar nós somos em percentual de alunos no horário integral do Brasil? Está muito baixo. Último lugar. Percentual de censo escolar de 2024, percentual de alunos do ensino médio no horário integral. Era alto antes da pandemia. Nós somos o 27º lugar, gente, a capital do Brasil, mais. com o maior orçamento do país. Nós somos o último lugar, gente. Não é possível. A cidade de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, da UNB de 50 mil pessoas, último lugar para os jovens, entendeu? De horário integral. Por isso que eu falo, aí a solução é jogar na papuda? Não, eu quero botar eles no horário integral. Eu não quero botar a juventude na papuda, eu quero botar no horário integral, porque é o último lugar do Brasil, não é possível. Então, veja, nós temos que retomar aqui o espírito original que fundou essa cidade, Juscelino. Nós precisamos ter projeto grande, nós precisamos ter projeto ousado. O secretário de Educação do Distrito Federal tem que ser um cara que possa ser ministro, que ele tem que pensar a educação grande. O que a gente está vivendo na educação aqui, no ensino fundamental, 1 e 2, percentual de alunos no horário integral. Nós somos o 21º do Brasil, gente. É uma vergonha. Nós temos hoje, na educação, mais de 60% dos professores são temporários. Isso aí é um absurdo. Sabe o que acontece com eles? Em dezembro eles são devolvidos para o banco, voltam em fevereiro. Em junho eles são devolvidos. Quer dizer, 60% da rede não participa da integralidade do planejamento pedagógico da escola. Como é que nós vamos melhorar a educação? Nunca desse jeito. É uma esculhambação. Então, veja, aqui nós temos que voltar a ter projeto grande.
Entendeu? Nós temos que valorizar as cidades, nós temos que acabar com outra esculhambação que a gente tem no Distrito Federal, que só tem aqui. Por quê? Todas as unidades da federação, você tem o governo e prefeitura, certo? Aqui você tem Samambaia, 215 mil habitantes, não tem prefeito. Ceilândia, 300 mil, não tem prefeito. Gama, 100 mil, não tem prefeito. São Sebastião, 120 mil. Calma, vou chegar lá. Veja, não tem prefeito. Então, o único lugar que tem governo e não tem prefeito. Aí tem as administrações regionais. E era para ser o quê? A prefeitura. Para fazer a zeladoria. O que eu estou fazendo uma semana todo mês, o administrador tinha que fazer todo dia. Todo dia ele tinha que estar no parque, ver se está não sei o quê, tinha que estar na praça, tinha que estar no hospital, tinha que estar no posto de saúde, tinha que estar na escola. Ele tinha que ver se os serviços estavam funcionando. Tinha que administrar o dia a dia, o cotidiano, a zeladoria da cidade. As administrações, criou-se um modelo aqui, que as administrações públicas hoje são extensão do gabinete do deputado que vira o coronelzinho da cidade. É um cabide de emprego, não funciona. É um cabidão de emprego que não funciona, não resolve nada, não tem orçamento. Eu estou defendendo que as administrações tenham orçamento. Inclusive que uma parte desse orçamento seja participativo. Para que a comunidade possa decidir para onde... Tem um senso de... E veja, o administrador tem que ser profissional, o cara tem que trabalhar, meu irmão. Tem boa parte dos administradores que nem moram nas cidades. Isso é uma anomalia, porque você tem governo e não tem prefeito, pô. Como é que você tem governo e não tem prefeito? Uma cidade de 200 mil habitantes sem prefeito. Sim. Samambaia está entre as 150 maiores cidades do Brasil. Sim. E não tem prefeito. Então, veja, como é que pode? Então, isso nós temos que mudar. Tem que ter administração de fato. Entendeu? Para entender o que está vivendo nas cidades. Eu chego nas cidades, todo lugar que eu chego, eu pergunto, o governador já esteve aqui? Nunca teve. A governadora esteve aqui, agora a vice que virou, nunca teve. Aí eu pergunto o seguinte, o secretário da pasta já esteve aqui? Nunca teve. Não. Então as pessoas, e nós temos que enfrentar problemas estruturantes, com pensar grande. Transporte, você falou transporte, eu fiquei uma semana em Braslândia. Meu irmão, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, no mínimo, dia bom. Que você não pega trânsito na 080. Ônibus lotado. Se a 080 tiver, se alguém espirrar na 080, é 3 horas. Eu saí, peguei ônibus, saí pela 430 e que saí pela 080. Sim. Sinceramente. Veja, agora é o seguinte, nós estamos pagando 5,50 de passagem ou 3,80, depende. Agora, sabe quanto é que é o subsídio para as empresas de ônibus por ano? 2 bilhões e 500 milhões de reais. É mais de 200 milhões de reais por mês. Quando eles assumiram, era a 630, 640 milhões. Foi para 2,5 bi subsídio, gente. O que é isso? O quilômetro do metrô custa de 100 a 120 milhões de reais. Com esse dinheiro, você faz 15, 18 quilômetros de metrô por ano. Por que não tem metrô para Santa Maria? Por que não tem metrô para o Gama? Por que não tem metrô para o Recanto? É uma linha reta ali, meu irmão. Você faz VLT, que o custo despenca lá embaixo. Então você tem uma máfia do transporte aqui, por exemplo, e aí quem é que paga o preço disso? Por que de Braslândia, ninguém me contou não, aqui ó, ninguém me contou não, tá aqui ó, aqui ó, tá meu cartão aqui ó, ninguém me contou não, tá aí ó. Então aqui ó, por que de Braslândia não tem um ônibus expresso do terminal de Braslândia para a rodoviária do Plano Piloto? Não tem. É pinga-pinga. É pinga-pinga. Por que não tem? Entendeu? Então veja, é porque é o seguinte, eu agora, ontem, eu acordei 4h30 da manhã, 5 horas da manhã eu estava no BRT de Santa Maria conversando com o povo. Entendeu? Conversando com uma senhora que pega 3 ônibus, sai de Águas Lindas, pega um ônibus para o terminal de Santa Maria, não tem condição. Então veja, transporte, nós temos que voltar a ter metrô. Sim. Transporte sobre trilho. Nós temos que discutir o VLT. Por exemplo, o ônibus elétrico, ele joga a tarifa técnica hoje do metrô para 20% do que ela é hoje. Viabiliza, inclusive, a tarifa zero. Por que uma cidade... Veja... O que é esse ônibus elétrico? Ônibus elétrico. É o ônibus lá com uma linha? É ônibus elétrico, que está produzindo em São Paulo, inclusive. Não é uma bateria, não, né? Não, ônibus elétrico. Veja. Você reduz a tarifa técnica para 20%. Aí você fala, vai botar ônibus elétrico no estado inteiro, no Maranhão, meu irmão, é difícil. 1.200 quilômetros em linha reta.
As estradas, confusão. Agora aqui, Aproveitar que são aqui, veja, aqui nós podemos virar um laboratório Sim. de transporte coletivo todo sustentável, elétrico, jogar tarifa técnica lá embaixo, ter tarifa zero. Agora tem que ter disposição para trabalhar e tem que ter coragem para enfrentar esquemas que estão aí há décadas, né? E nós temos essa coragem, vamos enfrentar. Excelente. Capelli, encaminhando para o final, deixar a sua mensagem aí para os ouvintes, para os telespectadores, o que você quer falar aí? Não, acho que eu já falei muito, mas eu quero só agradecer aqui pela oportunidade, dizer que eu tenho a convicção de que o Distrito Federal pode muito mais. A gente pode ser exemplo na saúde, pode ser exemplo na educação, pode ser exemplo no transporte e pode ser exemplo na inovação, na tecnologia. Aqui pode ser um polo de inovação, de tecnologia. Tem uma cidadezinha do interior de Minas, Santa Rita de Sapucaí, começou a fazer um evento de inovação, hoje tem 150 empresas de tecnologia em volta da cidade. Por que aqui não tem? Então, veja, agora a gente precisa voltar a sonhar, ter coragem para enfrentar os problemas, resolver os problemas para trás, mas voltar a ter projeto de futuro. Qual é o projeto de futuro de Brasília hoje? É o quê? Quebrar o BRB com o escândalo do Master? Esse é o projeto de Brasília hoje? Desviaram 20 bilhões do BRB comprando papel fraudado do Master. Quer dizer, Brasília hoje está nas páginas policiais do Brasil. Isso é uma vergonha, nós temos que acabar com isso e voltar a inspirar a cidade com o espírito de Juscelino. Ok. Muito obrigado, Capelli. Muito obrigado, viu, Capelli?